Só eu já fiz uns 15 canvas do meu negócio e não tirei nada do papel. Então, eu quero aprender também junto com vocês e com a Gisele. Gisele está aqui de Andrade Silva, vai palestrar sobre do plano à execução, a estratégia na prática. Ela é executiva sênior especialista em vendas, marketing e gestão. Atua há 25 anos em consultoria e treinamento, projetos nacionais e internacionais para empresas de médio e grande porte, no segmento B2B. O propósito dela é empreender, ajustar gestores e equipes, atuarem estrategicamente e alcançar melhores resultados. Durante 15 anos, ela foi sócia da consultoria e hoje atua como fundadora e CEO da Sales 3S, startup de tecnologia. Gisele, bem-vinda ao palco. Uma salva de palmas, por favor. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo em ordem? Obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada que estamos com a casa cheia aqui, né? E eu quero que vocês aproveitem esse momento o máximo possível. Bom, a Andrea já me apresentou um pouco, eu só queria falar um pouco para vocês sobre a Sales 3S. A gente é uma empresa onde a gente procura mudar a forma, transformar a forma como a área comercial é vista e executada nos dias de hoje. Nós somos expert em vendas e a gente tem uma metodologia própria de desenvolvimento e gestão de equipes e uma plataforma de estratégia de vendas. Então, a gente trabalha muito com a área comercial de empresas de todos os segmentos que vocês imaginarem. Aqui está um pouco o meu currículo. E o que a gente vai falar hoje, né? Quando a gente pensou em fazer uma palestra aqui para o Sebrae, eu falei, bom, o que é um ponto importante nas pequenas, médias empresas que a gente pode falar? E aí a gente trouxe o tema do planejamento estratégico. A minha ideia aqui com vocês é deixar esse conceito um pouco mais simples para as empresas pequenas, é desmistificar o conceito do planejamento estratégico. Então, eu vou apresentar os fundamentos básicos da estratégia de vendas, do planejamento estratégico, e principalmente como gerir uma base de clientes, né? Todo o planejamento estratégico, ele está focado também na nossa base de cliente, nos clientes que a gente tem. Então, como que a gente vai gerir essa base de clientes da melhor forma possível, obtendo os melhores resultados. E o que é planejamento estratégico? Planejamento estratégico nada mais é do que um conjunto, uma competência de administração para que a gente possa pensar e ter uma visão a médio e longo prazo. Coisa que muitas vezes a gente não consegue nas nossas empresas, não é? A gente tem o nosso dia a dia muito complicado, com muitas tarefas e atividades, e falar para a gente pensar a médio e longo prazo é um desafio. É uma missão, mas não é uma missão impossível, é um desafio grande. Então, o planejamento estratégico, ele tem uma metodologia, processos, ferramentas, e que é simples, e que, na verdade, a gente faz ele o dia a dia. É que muitas vezes a gente nem percebe que a gente está executando um planejamento estratégico. E por que a gente fala em pensar e ter uma visão, né, um planejamento estratégico nas organizações? Primeiro, é para a gente ter realmente essa visão de futuro. A gente imaginar onde é que a gente quer estar daqui a um ano, com quantos clientes eu quero estar, quanto que eu quero estar de faturamento, o que eu imagino da minha empresa há um ano, 2 anos. Eu nem vou falar para vocês pensarem daqui a 5 anos, porque é quase impossível a gente imaginar daqui a 5 anos. Mas daqui a um ano, onde será que a gente quer estar? Né? Então, esse é um exercício que a gente precisa fazer. O segundo ponto é que quando a gente pensa no futuro, a gente também cria várias situações que podem acontecer. A gente trabalha com soluções diferentes para situações diferentes. Porque o que acontece? A gente não pode esquecer que nós estamos inseridos no mercado. E a nossa empresa ela não vive sozinha, não depende só da gente. Depende de todo o mercado no qual está inserido. Então, existem fatores externos que vão impactar no meu mercado, no meu negócio, eu querendo ou não. E que eu posso aproveitar ou não, depende. Então, a gente tem que pensar no futuro e desenvolver essas diferentes soluções. O próximo ponto que a gente fala é que quando a gente pensa no futuro e a gente desenvolve diferentes soluções,
a gente também começa a evitar surpresas. A gente está preparado. Então, o que acontece? Poxa, se eu tiver uma determinada situação política, eu posso estar nessa situação. Se for outra, eu estou em outra situação. Fatores econômicos. Então, a gente tem vários pontos que vão impactar e que a gente tem que pensar e fazer esse exercício. O começo do planejamento estratégico é um exercício que a gente precisa fazer. E com isso tudo, a gente pensando no futuro, desenhando diferentes soluções para diferentes cenários, o que a gente tem? Um alinhamento da equipe. Não interessa aqui se eu estou falando de uma equipe de 30 pessoas, de 5 ou eu e meu sócio. Vocês concordam que a gente precisa estar pensando na mesma direção? E muitas vezes, duas pessoas não pensam na mesma direção. E é por isso que a gente vê, às vezes, até sociedades sendo desfeitas, não é? Eu penso, eu quero ir para um lado, meu sócio quer ir para o outro e acabou. Então, o que acontece? A gente tem que ter esse exercício de todo mundo estar focado no mesmo lugar. Então, são os ganhos que a gente tem direto com o planejamento estratégico. Mas eu vou contar para vocês que, na realidade, é um pouco diferente. Na realidade, o que acontece é que existem dados que mostram, inclusive esse dado é da Harvard Business Review, que mostra o seguinte, que 90% das iniciativas estratégicas, elas não acontecem do jeito que a gente gostaria. A gente pensa, a gente desenha e elas não acontecem. 90% é um índice muito alto, né? E o outro ponto é que 70% das iniciativas dos CEOs com relação ao planejamento estratégico não são por estratégias mal definidas, mal estruturadas. São por problemas na execução. O planejamento não acontece como a gente desenhou. E esse é o maior desafio das empresas, de todos os segmentos, implementar o que a gente desenhou. Então, o planejamento estratégico, esse desafio da gente implementar a estratégia, ela é constante, e para todas as empresas. Mas, e para vocês, né? Essa aqui fica uma pergunta para vocês irem pensando. Quais são os principais desafios de vocês com planejamento estratégico? Dentro das empresas de vocês, nas empresas pequenas. A gente colocou aqui alguns pontos que a gente considera são os mais importantes. O primeiro é que as estratégias elas não são estruturadas claramente. Aliás, na verdade, muitas vezes elas não são nem estruturadas, né? A gente vive o dia a dia sem pensar na nossa visão, na nossa missão, no nosso futuro. A gente vive o dia a dia. Essa é a realidade do empreendedor. E eu posso falar para vocês porque eu tenho uma empresa já há mais de 15 anos, né? E eu sei a realidade que é. E ela é pequena, a minha empresa. E eu sei a realidade que a gente tem. Muitas vezes, a gente não estrutura o planejamento. Então, o primeiro passo é desenhar o planejamento. Desenhar o que a gente quer. Esse é o primeiro ponto. Desenhar e colocar no papel. E fazer daquilo um compromisso para a gente. E não ficar simplesmente só no desejo. Esse é o primeiro ponto. O segundo são as dificuldades na priorização das atividades, não é? Como é que é a vida de um empreendedor brasileiro? A gente faz tudo ao mesmo tempo, né? A gente paga boleto, a gente vende, a gente cuida da empresa, dos funcionários, a gente pensa em desenvolver produtos, a gente faz os produtos. Bom, e quando é que sobra tempo para pensar estrategicamente? Não tenho tempo para isso. Mal tenho tempo do meu dia a dia. Então, o que a gente faz? Só que isso torna-se uma prioridade para a gente. Quando a gente entende a importância do planejamento e a gente coloca ele como uma prioridade, a gente encontra tempo. A gente precisa encontrar esse tempo. Então, esse é o primeiro ponto. Encontrar um tempo para pensar estrategicamente. Não é fácil, é um desafio. Mas a gente precisa acreditar que isso é importante para o nosso negócio. O terceiro ponto é a falta de comprometimento e disciplina. Eu até penso, até desenho, faço o primeiro mês, o segundo, o terceiro não dá mais. Ah, não, agora tem outras coisas para fazer, aconteceu. E aí nós não nos comprometemos com aquilo que a gente desenhou. Gente, isso está lembrando para vocês alguma coisa do tipo resoluções de fim de ano?
é a mesma coisa, né? A gente fala no final do ano que a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, no ano seguinte, vai fazer ginástica, vai fazer aquilo. A gente se inscreve na academia em janeiro, fevereiro a gente vai, março já acabou. A gente é assim. Então, nós precisamos ter uma autodisciplina gigante para isso. Nós precisamos encontrar o tempo e ter essa cobrança e ter essa autodisciplina. Nós com nós mesmos. Senão a gente não faz. Um outro ponto que é importante é a ausência de processos, né, e de ferramentas para isso. Eu não tenho ferramenta, sabe? Eu não tenho nem processo, eu não consigo pensar como é que eu vou fazer isso. E aí que eu falo para vocês, mas não é tão difícil. E não precisa de ferramentas de milhões de investimento. Não é isso que a gente está falando. Com uma planilha de Excel, a gente consegue fazer um excelente planejamento. Com uma milhões de ferramentas que existem no dia a dia, a gente consegue. Só que a gente precisa saber usar as ferramentas, né? A tecnologia está aí. E outro dia até estava num treinamento e o pessoal falou assim, a tecnologia era para ajudar a gente, mas acho que não está ajudando muito. Na verdade, ela ajuda muito. É que a gente precisa saber usar as ferramentas adequadas nos momentos adequados. Então, muitas vezes, o que acontece é isso. A gente não sabe usar as ferramentas, não é? Então, assim, qual que é a realidade de vocês depois que eu falei isso, né? Eu acho que... Eu poderia citar outros pontos aqui que também são importantes, como, por exemplo, falta de competência na equipe. Às vezes eu quero, mas a minha equipe não está preparada para executar. Um outro ponto é falta de equipe, né? Eu não tenho pessoas para executar o que eu quero, ou eu não tenho indicadores para medir, ou eu não faço acompanhamento. Então, tem vários pontos. Mas eu acho que se a gente olhar para esses pontos que são os mais importantes, os cruciais, de o que eu posso melhorar dentro da minha organização, dentro da minha empresa, vocês já vão ver um ganho muito grande. Mas, tá bom. Até agora eu falei o que é o planejamento, né? O conceito, falei dos ganhos, mas efetivamente o que é o planejamento? Ele é um processo e ele tem algumas etapas. Eu vou mostrar para vocês o processo todo e depois eu vou entrar em cada uma das etapas para falar um pouquinho mais. E vocês podem, eu acho que o Sebrae disponibiliza a apresentação, eu vou disponibilizar e depois mas podem tirar foto também. Bom, a primeira coisa é a gente falar de missão e visão da empresa. O que é missão e visão? É para que a empresa existe e aonde eu quero chegar. Quando a gente fala em missão de empresas e visão, eu vou entrar um pouquinho nela, tem algumas empresas que é mais fáceis, alguns tipos de negócio que é mais fácil a gente entender para que existe, mas tem outros que não é tão simples. Mas a missão e a visão é que vai me direcionar exatamente o que eu quero, né? Onde eu quero chegar. A partir daí, a gente precisa monitorar o ambiente interno e externo. Que eu falei, que a gente comentou aqui, né? Nós não vivemos sozinhos. A nossa empresa não vive numa ilha. Você vive dentro de um mercado, dentro de uma realidade. E essa realidade impacta direta e indiretamente no seu negócio. E pode impactar positivamente ou negativamente. Tem empresas que, por exemplo, trabalham com produtos importados. Se sobe o dólar, se cai o dólar, pronto, né? Tem empresas que trabalham para um determinado mercado. Aquele mercado sofre uma queda na demanda ou aumento, a minha empresa vai ter esse problema também. Então, a gente precisa monitorar o mercado. E também olhar para a nossa empresa. Quais são os meus pontos fortes e as minhas áreas de melhoria? Por exemplo, eu tenho uma equipe preparada e boa para isso, eu tenho um produto diferenciado, eu tenho uma experiência, uma expertise que eu sou boa, ou não? O que eu preciso desenvolver? De repente, eu não tenho justamente uma equipe, eu não tenho processos, eu não tenho as pessoas mais prontas ainda. Então, a gente tem que olhar e fazer essa análise. Essa análise, vocês talvez conheçam como análise SWOT, né, que eu estou falando aqui. A análise SWOT, vocês podem achar em qualquer... na internet é muito fácil de achar, que são as siglas, né, do que eu comentei de ambiente interno e externo. E a análise SWOT, ela te dá essa visão. Uma planilha você coloca pontos fortes, fracos, ambiente interno e externo. O que é ambiente externo? É tudo fora da sua organização. Ambiente interno é a tua organização.
E aí a gente fala de objetivos. Bom, objetivo é efetivamente o que eu quero alcançar. Então aqui eu preciso ter esses objetivos e definir como eu vou chegar nele. Eu defino um objetivo e agora eu preciso definir o caminho, é a estratégia. E quais são as metas parciais aqui. E construir um plano de ação. Como é que eu vou executar toda essa estratégia? Como é que eu vou executar esse caminho? Efetivamente fazer. Aí eu tenho que tirar do papel. Aí vem o grande desafio, tirar tudo isso do papel e monitorar. Gente, o monitoramento, ele é constante. O acompanhamento de uma rota, ele é constante. E aí eu vou entrar em cada uma das partes aqui para a gente ter um pouquinho. O que é missão? Não é uma missão impossível, apesar do pessoal ter colocado a foto da missão impossível. Não é uma missão impossível. É a missão de empresa. Na realidade, a missão da empresa é para que aquela empresa existe. Isso está muito ligado aos produtos e serviços que ela faz. Então, quando eu tenho, por exemplo, um cabeleireiro, eu tenho um restaurante, está muito claro qual é a minha missão. Mas, às vezes, quando eu trabalho com serviço, talvez a minha missão seja mais difícil. Eu trabalho com treinamento, mas é treinamento do quê? Né? Para quem? Eu trabalho com... Eu presto serviço de organização das empresas, mas que tipo de organização? Então, a gente precisa definir para que essa empresa existe. E aonde eu quero chegar. A visão é aonde eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, como a gente comentou, do planejamento estratégico. E para a gente construir a visão, a melhor forma da gente construir a visão é sonhar. Sonhar, gente, sonhe. Ouse sonhar. Que é, poxa, sabe, eu quero ser o melhor cabeleireiro do Brasil. Mas não dá, não tem coisa. Por que não? O que te impede de sonhar? O sonho, a gente não tem limites para o sonho. A gente tem que sonhar e sonhar grande. Quando a gente sonha, a gente tem que tirar qualquer obstáculo que vá impactar. Então, assim, mas eu não tenho isso. Não, no sonho nada te impede. Você pode tudo no sonho. Então, sonha. Sonha e pensa o que você é, sem limites. Então, imagina, faz de conta que o meu sonho é ir para o Nordeste. Eu quero fazer uma viagem para o Nordeste, é meu sonho. Quando? Não sei, é um sonho, eu quero ir para o Nordeste. Tá bom. Só que o sonho, uma hora, ele tem que trazer para a realidade, não é? Porque senão vai continuar um sonho. Se eu continuar só querendo ir para o Nordeste, essa viagem nunca vai acontecer. Então, tá bom, eu quero sonhar e agora eu quero ir para o Nordeste e aí eu começo a definir um objetivo. Falo, tá bom, eu tenho férias que eu posso tirar no ano que vem, então eu quero ir, quer saber? Eu quero passar o Carnaval de 2023 na Bahia. Acabei de definir um objetivo. Acabei de tirar do sonho para um objetivo. Esse objetivo, ele é mensurável. Eu consigo falar que é em 2023, ele é específico, porque eu estou falando que é para Bahia, para Salvador. Eu consigo ter prazo estipulado, que é o ano que vem, em fevereiro. Então, eu acabei trazendo o que era um sonho para um objetivo que a gente chama objetivo SMART. Né? Eu consigo medir ele. E aí, é o momento que a gente fala, aterriza. Porque não adianta só a gente sonhar. A gente precisa aterrissar, a gente precisa sair do sonho, mas a gente tem que começar pelo sonho, gente. Se a gente pensar que tudo que está aqui, esse palco que está aqui, vocês só estão aqui porque um dia vocês falaram assim, eu quero estar naquele evento. Eu não sei se foi fácil, se foi difícil para vocês. Para alguns foi mais fácil, para outros foram mais difíceis. Mas a gente teve um sonho e falou, bom, agora eu vou concretizar. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo... O homem só chegou na Lua porque alguém um dia, um louco, imaginou que podia chegar, não é? Então, sonha para depois a gente aterrissar. Tá, então tá bom. Então, voltando aqui para a minha viagem, eu falei que eu vou para o Carnaval em Salvador em 2023, né? Agora é a hora de eu definir como é que eu vou fazer isso. É a hora de eu definir a minha estratégia. O caminho genérico que vai sair da minha situação atual até a minha situação desejada, o Carnaval. Tá. Como é que eu posso ir? Bom, eu posso ir de ônibus, posso ir de avião, posso ir de carro.
Para cada um, eu vou ter elementos, situações diferentes que eu vou ter que pensar aqui, né? E aí, eu vou pensar o seguinte, bom, se eu for de carro, quantos dias antes eu preciso sair? São 2.000 quilômetros, tá? Então, como é que eu vou fazer? Se eu for de avião, quanto custa essa passagem? Quanto tempo antes eu tenho que comprar? Se eu for de ônibus, com que companhia aérea, com que companhia de ônibus eu vou? Quanto tempo vai demorar? Então, eu já defini, e aí, tá bom, eu defini, quer saber? Eu vou de carro. De carro, são 2 dias. Ou melhor, 3 ou 4, não sei, depende de quantas paradas eu vou fazer. Eu sei que são 2.000 quilômetros, então agora é a hora de definir a tática, que é exatamente como que eu vou fazer essa estratégia. E aí eu chego e falo assim, quer saber, eu vou andar 500 quilômetros por dia. 500 quilômetros por dia, eu paro a primeira parada no Rio de Janeiro, perto do Rio de Janeiro. A segunda parada eu paro no Espírito Santo. A terceira eu já paro na Bahia, ali perto de Porto Seguro. Eu ando mais ou menos uns 500, 600 quilômetros por dia. No quarto dia eu cheguei na Bahia, em Salvador. Tá bom. Mas para eu andar 500 quilômetros por dia, eu ainda preciso ter alguns pontos. Eu preciso abastecer o carro no meio do caminho, eu preciso me alimentar no meio do caminho, fazer algumas paradas. Então, eu traço tudo isso. Isso é a tática. É como a gente vai, então, eu tenho um objetivo, eu defini uma linha, como é que eu vou fazer lá, e eu vou definindo isso em metas parciais. Então, para a estratégia acontecer, primeiro a gente tem que ter os objetivos SMART, que vocês também podem procurar na internet, que tem em todo lugar, que são objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com tempo, que o tempo aqui a gente não tem muito para poder falar como é que ele é. Metas parciais, que são aquelas pequenas, eu vou parar no Rio de Janeiro, vou parar na Bahia, são as pequenas paradas. Os indicadores, 500 quilômetros por dia. Então, eu posso quebrar isso. 500 quilômetros é uma meta parcial. Eu preciso ter recursos necessários. Meu carro tem que estar bom. Eu preciso ter um motorista que sabe dirigir bem. Ou eu vou dirigir ou alguém vai dirigir para mim. Tá bom. Eu preciso ter o carro que esteja com revisão e com documentação ok. Eu preciso ter indicadores para monitoramento. Eu falei que eu ia andar mais ou menos uns 500 quilômetros por dia. Se algum dia acontecer, por exemplo, eu estou no segundo dia, do segundo para o terceiro dia, e aconteceu um acidente na estrada e houve um bloqueio, que não depende de mim. E aquela estrada está parada, caiu uma ribanceira, sei lá o que aconteceu. E eu perdi um dia lá. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso corrigir a rota. Ou eu paro antes e no dia seguinte eu vou ter que, em vez de andar 500 km, andar 800. Ou eu mudo de estrada, mas o meu objetivo eu não mudei. Eu continuo querendo chegar em Salvador para o Carnaval. Eu só mudei a rota. Por quê? Houve um incidente ali que não dependeu de mim, que são os fatores externos. Então, a gente tem que ter revisões frequentes, que é exatamente ver isso, se eu conseguir andar os 500 km cada dia. E o comprometimento do time, não é? A gente não está sozinho, é por isso que o time todo tem que ter a mesma visão. Saber por que está lá, porque senão você imagina que você pega uma pessoa, coloca dentro do carro e fala, vamos embora. Ela fala, vamos para onde? Quanto tempo? Não, só entre e vamos. É isso que muitas vezes a gente faz com a equipe. Será que a gente falou para eles onde a gente quer chegar? Como é que você vai entrar no carro e vai embora? Será que você vai se comprometer? Tá bom, eu vou, mas no meio do caminho eu volto, né? Tá muito longe isso aqui, não quero não. Então, a gente precisa explicar para as pessoas onde a gente está indo, né? O que a gente quer. Aqui tem eu fiz uma planilha para vocês, como eu falei, pode ser uma planilha. Aonde a gente desenha, eu desenhei aqui um exemplo de um objetivo e estratégia, por exemplo, de uma loja de doces. Então, eu faço uma análise da minha situação atual, faz conta que eu vendo 1.000 doces na região X e 600, 500 na região Y. Essa é a minha situação atual. Qual é meu objetivo? É aumentar 20% de venda na região Y. Então, o que eu vou fazer? Esse é meu objetivo, SMART, e as minhas metas parciais, eu vou colocar o que eu preciso para alcançar isso. Olha, eu preciso estudar a região, eu preciso capacitar a minha equipe, eu preciso fazer algumas estratégias de marketing, divulgar em umas redes sociais, eu preciso fazer isso.
E aí aqui tem o plano de ação. O plano de ação são as iniciativas. Então, está aí até preenchidinho para vocês como é que a gente pode fazer as iniciativas, que são efetivamente as ações. Cada objetivo pode ter várias metas parciais e as metas parciais precisam ter ações para que elas aconteçam. Então, eu tenho aqui, né, o estudo do mercado e tudo mais, tem aqui alguns pontos que vocês podem tirar foto e vocês vão ver. Mas, para que tudo isso também aconteça, eu preciso entender quem são os meus clientes hoje. Qual é a minha base de clientes? Quem são os meus clientes atuais, que a gente chama de customers? O que são os customers? São os clientes que já compram de mim. Quantos clientes eu tenho? 20, 50, 30, 2? Quantos clientes eu tenho? Eu preciso fazer um esforço para manter esses clientes. Eu não posso perder nenhum. Mas eu não vou só manter. Se a minha meta é aumentar, vocês concordam que eu vou ter que encontrar novos clientes? Então, eu tenho que fazer a gestão de leads, que é os targets que a gente chama, que é buscar novos clientes no mercado. Então, eu vou ter que fazer ações de esforços diferentes aqui, de buscar novos clientes. E a partir do momento que eu busquei esses novos clientes, que eu fiz uma propaganda, fiz uma divulgação e eu encontrei esses clientes, eu vou ter ali as oportunidades que vão aparecer para cada cliente. Porque pode ser que eu ache que aquele cliente é um bom cliente, tem potencial, mas naquele momento ele não quer o meu produto. Ou ele quer. Então, eu vou ter que mapear também quais são as oportunidades que eu tenho ali. E que tipo de esforço que eu faço para converter as oportunidades. Quando a gente fala tipo de esforço para converter as oportunidades, é o que vocês já talvez tenham ouvido falar em pipeline, né? Que são as propostas pendentes que a gente tem e tudo mais. Então, esse ciclo, que a gente chama da base estratégica de clientes, que é a relação, a gente está o tempo todo trabalhando com isso. E o nosso esforço, ele tem que ser nas 3 bases. Eu tenho que prospectar novos clientes sempre. Eu tenho que converter as oportunidades que eu tenho e eu tenho que manter os clientes. Não dá para ser um só, gente. Desculpa, tá? Não é fácil, não. Se fosse fácil, vocês não estavam aqui e a gente também não estava aprendendo tanto, não é? Não dá só para a gente manter o que a gente tem. E também eu tenho que buscar novos. E eu tenho que não só buscar novos, como eu preciso converter. Que esses clientes se tornem meus clientes. E aqui, a gente elencou várias atividades que vocês podem fazer para conquistar novos clientes. Eu não vou entrar em cada uma delas, porque acho que não vai ter muito tempo para a gente fazer isso, mas é importante de como a gente trazer novos clientes. Divulgação de marca, propagandas nos panfletos do bairro, quer dizer, a gente colocar ali jornais do bairro, cadastro, né? A gente pode ter vários incentivos aqui de prospecção. E aí, eu tenho um esforço para converter, o que é converter? São aqueles clientes que já compraram uma vez, mas eles não voltaram. São aqueles clientes que eu quero que eles estão lá pensando se vão comprar ou não. Então, eu não posso perder esses clientes de foco. Eu tenho que acompanhar eles. O principal aqui é fazer um follow-up mesmo, um acompanhamento. E fazer, por exemplo, dar um teste para ele. Você não quer experimentar o meu produto? Né? Por isso que a gente vê tantas amostras, né? Amostra de serviço, amostra de produto. É para isso, é para a gente oferecer um tempo limitado para que o cliente nos conheça melhor. E aí a gente tem o terceiro esforço, que é a retenção de clientes. Os 3 principais focos aqui para a gente reter cliente é, primeiro, manter volume e frequência. Existem clientes que já compram de mim, eu só quero manter. Eu preciso fazer um esforço para manter. Se eu não fizer, alguém vai fazer e vai roubar esse cliente de mim. Então, eu preciso fazer um esforço para manter. Eu posso fazer um esforço para aumentar o volume ou a frequência de compras. Ou eu posso vender novos produtos. Por exemplo, é um cliente que vem no meu salão, no cabeleireiro, e ele sempre só corta o cabelo. Ele nunca fez uma massagem que a gente tem. Então, é um novo produto. E aqui também a gente colocou algumas ideias de atividades que vocês podem fazer para reter o cliente. Por exemplo, plano de fidelidade, que é o que mais a gente usa mesmo, não é? Você vai no salão lá, fez a unha, ganhou um pontinho lá, com 10 você ganha um. O que ele está fazendo? Compra 10 pizzas, né? É fidelidade, ele está garantindo.
A partir do momento que você compra uma pizza, ganha um cupom, se você juntar 10 cupons, você ganha outra pizza, você vai pensar em outra, você vai querer preencher aqueles 10, né? Então, é o que a gente faz. São várias atividades que a gente faz aqui para retenção de cliente. E o acompanhamento, gente, precisamos acompanhar. Será o monitoramento, será que tudo que eu fiz está dando o resultado que eu queria? E se não estiver dando, correção de rota. Lembra lá a viagem, não deu. Tá, então o que a gente pode fazer mais, melhor ou diferente? Não dá para continuar fazendo a mesma coisa, não é? Vocês já ouviram falar essa frase de que a maior loucura do ser humano é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Então, se a gente precisa mudar, o que a gente pode mudar? Só evitem mudar o objetivo. Então, a gente precisa ver a implementação da estratégia, se ela está acontecendo. Eu preciso ter indicadores para acompanhar isso e saber se elas estão realmente acontecendo. E todo mundo na equipe precisa acompanhar isso. E uma coisa muito legal é, poxa, conseguimos, deu super certo. Vamos dividir com a equipe, vamos comemorar, vamos celebrar, vamos mostrar o que a gente fez. Isso faz com que todo mundo fique na mesma direção e fique comprometido. E aqui, claro que eu não vou ler tudo isso para vocês, mas eu coloquei para vocês tirarem mesmo cópia, que é a gente ter ritual de acompanhamento. A gente precisa ter uma rotina de acompanhamento. Então, você pode ter uma reunião que seja anual. Ah, mas eu e o meu sócio, mais uma pessoa, tudo bem, 3, 5, 10, 20 pessoas. A gente senta e pensa, o ano que vem, onde que a gente quer ir? Onde é que eu quero passar o carnaval no ano que vem? É isso. A gente senta todo mundo e pensa na estratégia, para onde que a gente quer e o que a gente quer alcançar. Mensalmente, nós fazemos um acompanhamento disso. Olha, lembra a história lá? A gente queria ir para a Bahia, andamos 100 quilômetros, está dando certo, vamos continuar? Toda semana você para, todo mês você olha e vê se aquela estratégia que você tinha pensado lá está dando resultado ou não. E semanalmente, a gente reúne toda sexta-feira e fala, gente, o que aconteceu essa semana? Quais foram os clientes que deram problema, ou que não deram? O que aconteceu? Gente, isso não é muito tempo. Se isso entra na rotina de vocês, como um ritual, vocês vão ver o ganho que vocês têm. Mas tem que se comprometer. Querem uma dica? Coloca na agenda. Eu aprendi isso com os meninos da... Eu estou há 2 anos numa startup e o Bernardo e o Renan que estão aqui me ensinaram o seguinte... A gente tem que ter ritual toda semana. A gente tem uma reunião que a gente acompanha, eles estão aqui. Toda quarta-feira, 5 horas da tarde, há 2 anos, a gente senta e faz essa reunião. Aliás, a gente senta, a gente está no online. A gente reúne e fala, e aí, o que aconteceu essa semana? O que deu certo? O que não deu? Às vezes a reunião demora 15 minutos, às vezes ela demora 1h30. Mas a gente tem um compromisso toda quarta-feira, 5 horas da tarde. Então, somos nós 3, 4 com a Dani, que não está aqui. A gente senta e faz. Então, isso... a gente consegue ter, a gente precisa ter só essa estrutura pronta, né? Então, e uma melhor técnica de medição é o farol. Vocês conhecem o farol, né? Verde, amarelo, vermelho. Coloca colorido, vermelho, não deu certo. Amarelo, atenção, ó, não está mais ou menos. Verde, ok, é o que a gente queria. Pronto, é o indicador. E aí, para a gente terminar, eu queria deixar uma frase para vocês, que não é, né, essa frase talvez vocês conheçam, que somos o que repetidamente fazemos. A excelência não é um fato, mas é um hábito. É hábito, gente. Precisamos criar o hábito. Para o hábito criar, a gente precisa ter rotina. E a rotina a gente precisa ter disciplina. Então, coloquem na agenda, façam isso, que vocês vão ver o resultado que vocês vão ter. Se vocês quiserem, meu LinkedIn está aí. Me acompanhem, me sigam, me conectem. Eu coloco sempre bastante coisa sobre conteúdo de vendas, de estratégia. Se vocês quiserem qualquer dúvida, podem me acessar, eu costumo responder. Podem me chamar no WhatsApp, meu celular está aí. Podem me procurar quando vocês quiserem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e sucesso nos negócios de vocês. Obrigada, gente.